de hoje é a parábola da semente. Esta é uma parábola que Jesus contou e que só está registrado no Evangelho de Marcos. Os outros evangelistas não colocaram essa parábola, mas ela é muito interessante. E talvez por só só o Marcos ter colocado, ela não é tão difundida, não é tão conhecida. Mas eu acho que vale a pena a gente estudá-la. Então esta é a parábola, a história da semente. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra, por si própria, produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Esta é a parábola, esta é a historieta que Jesus contou. E, como todos nós sabemos, Jesus esteve entre os homens para ensiná-los a crescer, a evoluir. E como sempre nós temos dito também, ele tinha que usar de uma linguagem muito singela, muito simples, para que todos pudessem entendê-la. E ele o fez através da parábola, porque a parábola tem um recurso de cada pessoa, ao ler, poder extrair um ponto de vista diferente. Então não é uma linguagem taxativa, ela nos permite a reflexão. E para imortalizar seus ensinos, então ele utilizou das parábolas como método pedagógico. Por isso que a gente entende que Jesus é o mestre dos mestres, né? Ele tem a propriedade de ensinar do mais simples ao mais complexo. Porque as parábolas permitem diferentes interpretações. E realmente, se nós ouvirmos uma palestra sobre esta parábola, e amanhã outro palestrante vier falar, ele vai ver sobre um outro ponto de vista, mas isso sempre vai agregando em nós conhecimento. E o conjunto desses conhecimentos é que faz com que reflitamos e passemos a adotar medidas concernentes com a lei divina. Assim, na parábola em questão, veremos uma forma de interpretação. É isso que eu peço licença, né? Que é uma forma que nós interpretamos partindo de um conhecimento comum. É claro que quando nós fazemos uma apresentação, a gente pesquisa várias obras, vários autores e tira daí uma ideia. Vamos lá. Então Jesus estava certa feita na Galileia. Galileia era um palco onde ele ministrou muitos ensinos, realizou inúmeras curas, e tinha a oportunidade de preparar os apóstolos, porque sempre após o dia de atividades, eles se reuniam na casa de um dos pescadores, mas geralmente era a casa de Pedro. E depois lá eles confabulavam sobre o que havia ocorrido durante o dia, e Jesus explicava aos apóstolos as parábolas que ele havia dito durante o dia, quando estes não compreendiam. Então, na Galileia, uma grande multidão reuniu-se junto ao mar para ouvi-lo pregar. E realmente, sempre, ele atraía multidões. A grande maioria, bem da verdade, estava ali para ter alguma forma de benefício imediato. Uma cura, uma resolução de uma contenda, né? E poucos estavam com a finalidade de se instruir. Ele falou-lhes de um semeador que plantou sementes em diferentes tipos de solos, né? Então, antes da parábola da semente, nós temos a parábola do semeador. Essa todos nós conhecemos,
né? Essa parábola é aquele semeador que saiu a semear sementes, algumas caíram na estrada e as aves comeram. Outras caíram em terreno pedregoso e aí as suas raízes não tiveram sustentação e elas murcharam. Outras sementes caíram no meio dos espinheiros e aí ela foi sufocada pelas ervas daninhas e pelo próprio espinheiro. E finalmente teve aquelas que caíram em terreno fértil, só que esse terreno tinha alguns que produzia a 30%, outros a 60% e outros a 100%. Então essa foi a parábola que ele falou e que é de conhecimento de todos. Então nesta parábola, o que nós vamos entender? Nós vamos entender os diferentes solos. E o que são esses diferentes solos? Somos nós. Então, diferentes tipos de pessoas em diferentes níveis de evolução, e tem aqueles que estão numa condição muito singela de evolução, então a semente lá nem penetra no seu solo. Outros, já com um pouquinho mais de conhecimento, cai no seu interior, mas logo não se sustenta, a pessoa muda, a pessoa não passa a cultivar aqueles ensinos deixados por Jesus. Outras, então, dos espinheiros, são aquelas pessoas que recebem o ensino, se esforçam em cuidar desse ensino, em praticá-lo, porém, eles se veem vencidos pelas suas paixões, pelos seus vícios, pelas tendências da atração da matéria. E, finalmente, existem aqueles outros que já, ao absorver o ensino de Jesus, vai aproveitá-lo na medida dos seus esforços e na medida da sua compreensão, a 30%, 60% e 100%. Muito bem, então nesta primeira parábola, Jesus fala de quem? Da pessoa que vai receber os ensinos, ou seja, o solo. Aí, Jesus, dando continuidade, ele ensinou-lhe então outra parábola a seguir, registrada somente no testemunho de Marcos, que baseia-se nas causas pelas quais uma planta cresce. Então, aí ele vai se preocupar com como que esta semente, ou seja, os ensinos da lei do amor, como que ela se desenvolve em cada um de nós. Então, dessa forma, nesta parábola, veremos que o semear a planta com fé, colheremos com alegria. Fé, nós sempre falamos aqui, é o quê? Convicção. Fé não é aquela fé cega. Eu acredito porque todo mundo acredita, porque meus pais me ensinaram assim, porque não parei para pensar se tem coisas diferentes. É o que a gente chama fé cega. Agora, a fé, quando ela é raciocinada, quando a pessoa reflete, analisa, aplica e vê seus resultados, cria nela o quê? Uma convicção de aquilo ser bom ou não. Assim, esta parábola, ela vai nos mostrar justamente isso. E eu coloquei aqui, entre o plantar e colher, existe o regar e esperar. Essa é uma frase que eu quis colocar, porque nós temos, por natureza, sermos muito imediatistas. Então, a gente, de repente, fala assim, eu vou fazer uma prece porque eu estou desesperado, que Deus me ajude. E terminado a prece, a gente espera que as coisas já se resolvam. E não é assim. Que tudo que ocorre na nossa vida tem um propósito, tem uma finalidade, tem uma razão de ser. Então, existe o regar e esperar. Nós temos que entender, refletir por que aquilo estamos vivenciando.
e daí tirar conclusões positivas e até bom ânimo para reagir a certas situações, né? Então vejam vocês que Jesus utiliza de algo comum daquele povo, que era a agricultura, o plantar. Todo mundo conhecia, todo mundo tinha na sua casa, nos fundos da sua casa, algum tipo de hortaliça, de alguma fruta para a sua subsistência, porque o povo era extremamente pobre. Então, este conhecimento era comum a todos que estavam ouvindo Jesus naquela hora. Muito bem. Também eu coloquei aqui uma frase muito interessante. Não sei se dá para vocês ver aqui o ex, entre aspas, em escuro. Você escolhe o que planta, mas também você colhe o que planta. Todos nós temos a liberdade de plantar sementes as quais nós achamos que têm o seu valor para nós, que têm a sua importância para a sua vida, para a sua necessidade. Por isso, existem pessoas que nutrem o egoísmo. Então elas semeiam egoísmo. Então elas vivem a sua vida sempre pensando exclusivamente para si. Tudo que ela faz tem por intenção se beneficiar, em detrimento do bem-estar ou não do próximo. Então ela vai colher isso futuramente. De que forma? Pessoa que ficará isolada, que não criou amizade, que não construiu, né, essa teia de sustentação nossa, que é a sociedade. Porque ela sempre viveu para si. Assim como tem aquela pessoa que ela reconhece que o que ela tem não lhe pertence, ela está aqui temporariamente. Então ela não se apega à matéria. Então ela semeia sementes de altruísmo, por exemplo, onde ela não se nega a ajudar, não se nega a consolar, não se nega a ensinar. Consequentemente, ela ganhará o quê? O reconhecimento destes de quem ela ajudou. Então, é nesse sentido que esta parábola ela é voltada para a semente, ou seja, para aquilo que nós escolhemos para cultivar. E tirando então a analogia da semente, trazendo para nós, tem pessoas que nutrem certas amizades desaconselháveis. Com certeza ela terá situações de conflitos, até às vezes de compromisso perante a lei dos homens ou coisa semelhante. Então, aquilo que você escolhe para você na sua existência, você terá o resultado disso. Por isso que nós gostamos daquela frase que diz: viver no mundo sem ser do mundo. Nós temos que viver no plano físico. Nós temos necessidade das necessidades materiais. Então nós temos que trabalhar, temos que nos alimentar, que nos vestir, nos abrigar, ter lazer, ter o trabalho. Mas não podemos viver em função disso, porque somos espíritos. E temos que saber escolher as sementes as quais nós queremos cultivar, para que quando esta cresça e produza os seus frutos, nós possamos levar para o plano espiritual após o nosso desencarne. Porque essa será a única riqueza que o ladrão não rouba e que a ferrugem não corrói. Pois bem, assim sendo, vamos voltar à história da semente. Ele prosseguiu dizendo, então Jesus havia dito a parábola do semeador, e daí ele prosseguiu com esta parábola, dizendo:
O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Coisa tão singela, mas de tamanha profundidade este versículo. Então, no início desta parábola, neste versículo, ele nos fala do quê? De um semeador. Ao lançar a semente, que semente é esta? A lei do amor. Por isso que Jesus viera ao mundo para nos ensinar as leis divinas, que consiste nessa lei do amor. Em praticando-a, nós teremos então tudo aquilo que almejamos, que é justamente o que? A paz, a felicidade, a saúde, o bem-estar, que a matéria não pode nos oferecer. Ela pode sim nos oferecer momentos fugazes desse bem-estar, mas não é duradouro. Enquanto que, ao buscarmos a aplicação da lei do amor, nós teremos, então, uma situação perene de felicidade, amor, saúde e bem-estar. Assim, esse semeador é todo aquele que leva a palavra. É todo aquele aqui também representa Jesus, sem sombra de dúvida. É, por exemplo, os pais para com os filhos. Quando os pais tentam ensinar os filhos a sua experiência, somada àquilo que ele recebeu dos seus antecedentes. Então é um conjunto de experiência e valores que vai sendo passado. E aí, aquele que recebe esse ensino vai saber separar a boa semente da má semente. Então, muitas coisas que nós aprendemos não nos servem mais. Então, nós precisamos saber nos libertar disso, não nos apegarmos a isso. Muitas pessoas vivem ainda em função da honra dos nossos antepassados. Muitos vivem à sombra dos recursos que os nossos antepassados nos deixaram. E esquecemos que temos que trabalhar, para o nosso real sustento. Então, a partir do momento que a semente, entre aspas, é recebida no solo, e o que é esse solo? É o nosso interior. Somos nós que recebemos este ensino. E aqui Jesus está citando o seu ensino, a sua doutrina, o seu evangelho. Aí inicia uma trajetória, como é a trajetória de uma planta. A semente caída ao solo, ela começa a desenvolver as raízes, fortalece as raízes, para daí desenvolver o seu caule, até dar as folhas, floração e fruto. Então veja, Jesus usa do conhecimento do homem para ensinar o homem. Muito bem. Aí ele continua dizendo: noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Então, aqui, na realidade, a semente ela vai desabrochar cedo ou tarde no solo. Os ensinos que recebemos com relação à lei do amor, ao evangelho de Jesus, a gente recebe. Muitas vezes ela fica adormecida, porque nós não damos valor, nós deixamos de lado, nós não nos importamos com ela. Mas chega aquele instante que nós necessitamos daquela semente e ela então passa a germinar, ela passa a crescer intimamente. Independe do semeador, porque o semeador lançou. Você pode dar um conselho a um amigo, a um filho, a um pai, e às vezes ele vai absorver aquilo e às vezes ele vai deixar de lado. Mas o semeador, aquela pessoa que proferiu algo de bom, fez a sua parte. Nós estamos vendo aqui, é claro, sempre pelo lado positivo, mas devemos entender
que também existem aquelas sementes que nos são plantadas no nosso solo, que traz como objetivo nos desequilibrar, nos desajustar, nos deixarmos enfermos. Então, isso também temos que ter esse cuidado da seleção daquilo que ouvimos e daquilo que achamos que é importante ou não para nós. Muito bem. Vai depender do tipo do solo e não da semente agora, esse desabrochar. Porque se nós, voltando ao ensino de Jesus, aquela semente é boa, ela é viçosa, ela é vigorosa, ela dá bons frutos. É como aquela semente que traz toda, Você pega lá uma semente, como aí lá do feijão, então você sabe todo o desenvolver dela e o que ela vai produzir. E os ensinos de Jesus, nós sabemos o que vai nos resultar. Mas depende do quê? Da semente? Não. Dos ensinos que nós recebemos? Não. De como nós vamos absorver, reter esses ensinos e permitir que esses ensinos comecem então a criar, a crescer na nossa consciência, no nosso interior. Muito bem. Aí ele diz, noite e dia, podemos entender como planos de existência do Espírito. Porque nós devemos também deixar claro que o Espírito, ele está em constante atividade. A vida pertence ao Espírito, não ao corpo. E nós vamos poder reter esses ensinos no plano físico e desenvolvê-lo, como também podemos reter esses ensinos na dimensão espiritual, porque após o desencarne, nós não ficamos inertes, nós não ficamos adormecidos esperando um juízo final. Nós não seremos colocados diante de um tribunal que vão nos julgar e nos sentenciar se estaremos num local ou em outro. Não, a vida continua. Temos que dar continuidade aos nossos deveres, aos nossos compromissos e às nossas obrigações. Por isso que ele diz dia e noite, porque não interrompe o crescimento desta semente, desta planta, com a morte. Ela tem sua continuidade. Muito bem. Também, então, é isso que está dizendo. A semente é esta. Agora é o solo, que se ele for um solo fértil, que traz todos os nutrientes necessários, a quantidade de água suficiente, ele vai ter as condições de desabrochar. Mas como nós vimos na parábola anterior, se cair num solo árido ou cheios de empecilhos, terá dificuldade para se sustentar. Muito bem, assim, a lei do progresso é aplicada em tudo e em todos, queiramos ou não. Ou seja, tudo que Deus criou vai conspirar para o progresso, para a sua evolução, para o seu crescimento. Podemos até resistir por algum tempo, mas nós somos vencidos pela própria lei do progresso. Então tudo evolui. Não podemos achar que nós seremos sentenciados pelos erros que cometemos, fruto de nossa ignorância, a vivermos eternamente numa condição de penúria, de sofrimento e dor. Muito bem, assim ele continua. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio de espiga. O que Jesus quer dizer com isso? Aquilo que todos nós sabemos com relação à planta, o vegetal que nós semeamos. Mas aqui ele está fazendo uma analogia com o resultado do crescimento daqueles ensinos na nossa vida. Então,
O nosso desenvolvimento espiritual é gradativo, com fases bem definidas. Por isso, uma vez mais, não podemos ter a pretensão que abruptamente nós mudaremos a nossa situação. Ao nos convertermos ao cristianismo, vamos colocar assim, que seremos homens totalmente diferentes do ontem. Não. A evolução, e isso a ciência nos mostra, e a natureza nos exemplifica, tudo cresce gradativamente, pouco a pouco, lentamente, mas de forma contínua. Então nós, com isso, não precisamos ficar frustrados por falar, puxa vida, eu gostaria tanto de ser diferente, de ser melhor do que sou hoje. Muito bem, eleja então uma virtude e comece a exercitá-la. E aí a vida nos oferecerá meios de exercitarmos aquela virtude. Ah, eu quero ser mais paciencioso. Tá, então a vida vai te oferecer, a partir dessa sua predisposição, de situações que vai exigir de você a paciência. E aí, num primeiro momento, é interessante, nós achamos assim, puxa, só porque eu falei que eu quero ser paciente, acontece tudo comigo, para me tirar do sério. Claro, você não quer ser paciente? Então tem que surgir situações que você vai exercitar a paciência. No começo, vamos mais falhar do que acertar. Mas gradativamente, nós vamos aprendendo e vivendo a paciência. Até chegar um momento que as coisas não mais nos afligirão como no passado. Então, as virtudes, elas vão sendo adquiridas através de exercícios persistentes. Não nos enganemos com isso. Assim, então ele fala o desenvolvimento, ele diz, primeira raiz. Qual é essa raiz? A base através do Evangelho. O Evangelho é aquela base sólida que nós podemos construir a nossa vida. E Jesus faz menção disso na parábola justamente da casa construída sobre a areia e sobre a rocha. Sobre a areia, ela desmorona. Sobre a rocha, que ela é firme e consistente, ela resiste aos intempéries do tempo. Depois o talo, ou seja, através da nova postura perante a vida, é o que nós acabamos de falar. O exercício de uma virtude, o exercício de se corrigir, o exercício de se calar quando nós tínhamos até então o imediatismo, o exercício de pensar antes de falar, o exercício de saber ouvir antes de falar. Tudo é exercício. Então, é esse talo, é esse caule que vai crescendo, que ainda ele não deu as suas folhas, nem as suas flores, nem seus frutos. Por quê? Porque está no exercício. Então ele está se estruturando, ele está justamente tendo uma nova postura. E aí ele fala, vem o grão. O que é o grão? É a virtude a serem produzidas. É aquela virtude que você escolheu. É aquela virtude que você elegeu para ter com você. Para fazer parte da sua vida e da sua forma de viver e se relacionar com o próximo. E depois, finalmente, a espiga, quando nós já teremos um conjunto de virtudes, e aí nós estaremos prontos para servir o próximo. Então veja que maravilha, como Jesus, com palavras singelas, deixa a cada um de nós a possibilidade de refletir e de tirar os ensinos necessários para a nossa evolução.
Assim, como ele diz na parábola, tudo está gradativamente no seu tempo, na sua hora, no seu momento. Não vamos nos precipitar, porque senão nós vamos nos decepcionar conosco mesmo. Nós vamos nos frustrar. Eu errei, levanto. Caí, levanto de novo, até que eu aprenda a me sustentar e não cair mais. Muito bem. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. Então, neste último versículo, ao contrário do que nos apresenta a letra, por isso que a gente diz que às vezes a letra é morta. O que vivifica é a sua interpretação, o ensino que ela nos traz indiretamente. Então, é a conclusão de um ciclo. Nós fomos criados simples e ingênuos, é assim que a doutrina nos ensina. Percorremos as etapas de amadurecimento, através das sucessivas existências, ora no plano físico, ora no plano espiritual. Mas nós não deixamos de levar conosco aquela semente que já foi, de nossa posse, que já é de nossa posse. Nós não a perdemos. Percorremos, então, as etapas de amadurecimento e agora estamos em condições de nos transformarmos em ceareiros e sair a semear. Este é o ciclo da vida, do Espírito. Deus nos cria simples, mas Ele sabe que possa demandar o tempo que for, seremos espíritos amadurecidos. E quando nesta condição, nós entenderemos a necessidade de ajudar aqueles que estão em fase agora de desenvolvimento. Nós passaremos a entender, ao contrário do egoísmo, a viver em coletividade. A viver, cada um dando o seu contributo da sua experiência, e o conjunto das experiências faz com que todos sejam saciados nas suas necessidades. Não haverá mais os interesses de posse, nem tampouco de aquinhoar valores que permanecerão na dimensão física que você estiver. Você passará a viver em comunhão com a lei. E a lei do amor é tudo o que almejamos. Sermos felizes, termos a paz, a saúde, a prosperidade espiritual. E Chico nos diz, toda semente produz, a escolha é nossa. Isso que é importante nós entendermos nos dias atuais. Que semente eu quero produzir? Eu quero produzir a semente de prosperidade, de união, de paz, de progresso. Então eu não posso disseminar a mentira, o engodo, como agora está na moda o fake news, Eu não posso semear o medo, a descrença, o materialismo. Então eu tenho que saber o que eu vou fazer. E tudo que nós fazemos tem uma consequência. Tudo vai reverberar e vai trazer uma consequência. É o mesmo que ocorre quando aquele lago está parado a sua água e você joga uma pedra no meio do lago. Aí as ondas vão crescendo até chegar à borda. Então tudo que nós fazemos tem esse desdobramento. Por isso que Emmanuel nos diz que devemos fazer a boa escolha, porque senão depois a gente vai reclamar. Olha, a vida que eu levo, não tenho amizade, eu não tenho mais nada à minha volta, mas você plantou para colher? E aí nós temos ainda esta outra
citação de agora André Luiz pelo Chico. Felicidade é um fruto que se colhe da felicidade que semeia. Plante amor e paz, e a vida lhe dará farta colheita de paz e amor. Não é óbvio? Se eu planto um pé de laranja, o que eu espero colher daquele pé? Laranjas. Não vou colher maçã, pera ou coisa semelhante, ou outras coisas. Porque eu plantei laranja. Então, se eu escolher plantar felicidade, o que eu vou ter como colheita? Felicidade. É tão simples. A natureza nos ensina isso. Mas nós queremos ter felicidade sem promover a felicidade do outro. Sem dar a oportunidade do que o outro cresça. Que o outro também manifeste seus valores, o seu talento, as suas predisposições. Então, nós estamos vivendo hoje um momento muito especial na nossa existência, na nossa vida de espírito, quer encarnado, quer os desencarnados, de poder fazer a escolha. Porque já está havendo a colheita de muitas das sementes que plantamos lá atrás. Mas devemos entender que hoje eu estou plantando a semente para colher o amanhã. O que eu espero para o amanhã? Quais são as minhas intenções para o amanhã? Então eu tenho que fazer hoje. Eu não tenho que ficar com os braços cruzados ou esperar que alguém faça por mim aquilo que me cabe fazer. É isso que Jesus veio ensinar. Então, na primeira parábola, ele fala do semeador, que não escolhe terreno. Ele joga sementes em todos os solos. Porque um dia vai germinar. E agora, nós que somos este solo, temos que ter essas sementes no nosso interior. Saber protegê-la, valorizá-la, como num slide, regar e esperar. E colheremos aquilo que tenhamos semeado. Então, essa é a explicação que a gente tem desta parábola, que é o complemento da anterior. E com isso, eu não canso de dizer, os ensinos de Jesus são sempre atuais e são sempre de acordo com as nossas necessidades. O homem pode e deve trazer ideias e noções fruto do seu desenvolvimento, mas não podemos esquecer os ensinos que Jesus nos deixou. E que Ele nos abençoe hoje e sempre.